Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia, tá tudo bem? Um grande Sávio, bom dia. Lucas, Luiz Guilherme. Eu tenho o Luiz Guilherme em casa. O nome do meu filho é Luiz Guilherme. Desse jeitinho mesmo, com Z. Luiz com Z. Ana Carolina, Zaira. É sério, ó. Eu tenho até uma tatuagem com o nome dele aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Acho que não dá pra ver, não. Luiz Guilherme, Luiz com Z. Em homenagem ao meu pai. Gente, eu hoje vou trabalhar com vocês algumas questões do que a gente trabalhou no conteúdo. A minha homenagem ao seu avô, que é o avô dele também. Enfim, a gente vai trabalhar o que foi mencionado na aula passada de leis ponderais, né? Falamos de Lavoisier, falamos de Proust, vimos um pouquinho de Dalton, inclusive Dalton é o primeiro modelo atômico, bola de bilhar, que vocês conhecem muito bem. Deixa eu fazer aqui umas questões rapidinhas. E aí, se der, eu já entro nos primeiros modelos atômicos, né, o estudo do átomo. A gente já começa com... Desculpe, gente, é o Luiz Guilherme abrindo a porta, Luiz Guilherme. Então, deixa eu postar aqui para vocês. Vocês estão com dificuldade de energia aí hoje? Que, ó, teve bastante problema aqui, né? Acho que é o Dia Mundial da Falta de Energia. Então, essa daqui foi a questão que a gente não conseguiu resolver naquele dia da aula, né, da página 130, uma questão de sala. Gente, se faltasse, de repente, é porque faltou energia, tá? Aqui também tá desse jeito. A gente tem que aguardar, né? Para ver como é que se sucede, né? Então, pois bem, bora lá. Ó. O carvão reagir com gás oxigênio presente no ar produz um gás carbônico. Essa reação foi feita 3 vezes e alguns valores dessa massa constam na tabela a seguir. Ó, bora lembrar de uma coisa. Quando a gente fala de Lavoisier, que é a chamada lei das conservações, não só de massa, mas também de energia, a gente tem que arremeter sempre a sistema fechado. Se o sistema está fechado, não vai haver interferência. Se o sistema está fechado, não há interferência. Como está acontecendo interferência agora nesse exato momento aqui. Por esse barulho que vocês acabaram de ouvir aí, né? Então, sistema fechado, não há interferência. Então, não vai haver mudança das massas. O que eu tenho de somatória de massa nos reagentes vai ser a mesma do produto. Foi assim que nós trabalhamos. Quando tem a interferência, a participação de outros elementos, pode ocorrer o que nós chamamos de excesso. Né? Então, inclusive, quando a gente vai falando de estequiometria, nós vamos trabalhar um conteúdo chamado reagente em excesso, onde boa parte, né, de alguns elementos não vão ser consumidos totalmente na reação, justamente porque houve interferentes. O celular descarregou. Eita, falta de energia está complicando mesmo, né? 2 alunos também saíram de sala porque ficaram sem energia, o celular descarregou. Mas tudo bem, eu compreendo, tá? Então, mediante isso, a gente vai trabalhar aí como Lavoisier trabalhou. Ele quer justamente que a gente faça a relação desses valores aqui, né? X, A, B, Y, não é? Então, a gente nota, inclusive, que aqui eu posso fazer direto. Aqui também está sem energia, mas estou só nos dados. Eita, os dados móveis sofrem, hein? Se cair, eu também entendo, porque a confusão é grande. Então, na reação 1, aqui volta já. Aqui voltou já, tá certo. Então, 12 gramas mais 32 gramas vai produzir esse valor de X que nós queremos. É uma somatória, né? Uma somatória direta. Aí, então, esse X vai corresponder a 44 gramas. Vocês viram que nós só fizemos uma somatória. Porque a somatória existente aqui é dar 44. Então, se esse valor é igual a esse,
houve a conservação das massas. E segue aí o que dizia Lavoisier. Concentração, né, a relação das massas se conserva, e aí a lei da conservação das massas e também de energia. Nós veremos que a energia também se conserva se o sistema é fechado. Já na reação 2, a gente vai fazer um processo contrário, porque aqui ele já me deu um produto, né? Ó. Eu tenho um reagente, mas tem um que eu não sei. Então, o que é que eu faço? É como se eu estivesse fazendo isso, uma expressão matemática, né? Eu tenho isso aqui, não tem? Então, esse A eu quero saber, vai ser 22 menos 16. Não é não? 22 menos 16, que vai dar quanto aí? Vai dar 6, não é? Ó, 6. Então, esse A, a gente já sabe que é 6. Como é que eu vou conseguir encontrar agora, professor, os valores aqui de B e de Y? Como é que eu consigo encontrar? Ora, se eu encontrar o B, já encontro o Y. Como? Eu vou fazer agora Proust. Veja como é que a gente vai fazer aqui na reação 3. Na reação 3, eu vou utilizar a proporção. Eu vou pegar a reação 1 com a reação 3. Então, com as quantidades que eles têm. E eu vou ter isso daqui como incógnita. É uma regra de 3 simples, né? Então, vai ficar assim, ó. 12 gramas de carvão está para 32 gramas aqui de oxigênio. 60 gramas aqui de carvão está para B, né? Então, eu tenho como fazer uma relação matemática aí. Perdão. Então, veja, eu faço aqui um produto do meio para os extremos. Regra de 3 simples, vocês veem isso com o professor Daniel, acredito. Se não for com o Daniel, é com o Leonardo Belo. 60 vezes 32, dividido por 12. 60 por 32 dividido por 12 vai dar quanto? Vai dar quanto aí? Vai dar 60 vezes 32 dividido por 12 dá 160, né? Alguém pedindo para entrar, deixa eu ver aqui. Opa, não deu para ver. Maria dos Milagres. Não deu para adicionar. Se ela conseguiu, se você conseguiu entrar, Maria dos Milagres, me avise, por favor. Então aqui vai dar 160, né? 160 gramas. Então é o valor de B. O valor de B aqui corresponde a 160 gramas. Agora eu vou somar esse 160 mais 60 que eu já tinha. E aí eu vou ter o valor de Y, que é 220. Então veja que eu só somei. Então utilizei aqui nesses processos, não, tá aqui. Tá entrando agora. Utilizei Lavoisier e Proust. De Lavoisier fiz a somatória direta, né? Nessa terceira aí, para encontrar o B e o Y, eu precisei utilizar a Proust, fazendo aqui as proporções, né? Seguindo proporção. Encontrei esse valor de B e depois eu somei, porque eu já tinha 60, né? Isso, de carbono, mais os 160 que nós achamos de B, e encontramos Y, que é justamente a somatória aí de 220. E como os valores batem, 220 aqui é igual a 220, então seguimos a regra da conservação das massas de Lavoisier. Ok? Vamos treinar mais? Aqui já eu tinha passado uma aula para vocês. Na quarta questão aí. O processo é o mesmo, né? Como é que a gente faz aí? Como é que eu encontro X? Como é que vai ser aí para encontrar X? Como é que eu faço? Me ajude aí. Tem que dar o valor de X. Me cria esse primeiro experimento. Não é 100 gramas que eu tenho de carbonato de cálcio? Tá bem ali, ó. Mais 56 que eu tenho de óxido de cálcio. Então, qual vai ser o meu produto aqui? Não é uma somatória? Qual vai ser meu produto? Então, simplesmente 156 gramas. Então, esse valor é o valor de X. Então, você já tem aqui 156 gramas, porque eu somei. Fiz uma soma direta. E eu querendo ou não dizer assim, o carbonato de cálcio, também conhecido como mármore, ou calcário, está presente nas cascas de ovo e
em corais. A sua decomposição térmica origina óxido de cálcio e gás carbônico. Foram realizados 4 experimentos, assim como toda a relação de conservação de massa. A gente tem de 3 a 4 experimentos para verificar se há realmente essa conservação das massas. Então, nós já encontramos aí X. No segundo experimento, eu tenho Y e Z encontrado, né? Tem Y e Z para ser encontrado. Como é que eu faço? Eu quero ideias, me dê ideias. Como é que eu faço para encontrar Y e Z aí? Encontrar um X. Como é que eu faço para encontrar Y e Z? Me ajudem. O Leonardo me disse que vocês são ótimos em matemática. Bora lá, me dê essa força. A participação de vocês é importante. Escrevam no chat. Não precisa vocês falarem não, se não quiserem, tá? Só participem. Vamos lá. Enquanto vocês pensam em uma maneira, eu vou colocar bem aqui para vocês o nosso e-mail. Nosso e-mail. Tem gente ainda mandando para o e-mail antigo. Eu estou com dificuldades de visualizar as atividades que são enviadas para o e-mail antigo. Então, estou colocando aqui, ó. Atividades, provas, nono ano A. Aliás, nono ano B. @gmail.com. Esse é o nosso e-mail. Esse é o nosso e-mail. Esse Gmail ficou errado, né? Esse Gmail ficou errado, tá bom? Só corrijam aí, tá? E aí? Como é que eu faço para encontrar o X e o Z? Como é que eu faço? Me diga aí. Vamos encontrar o Z? Vamos lá, já que vocês não estão querendo conversar comigo. O professor dos anjos, vocês falam pra caramba com ele, mas comigo vocês não gostam de conversar. Tudo bem, eu compreendo. Então, você tem esse daqui, ó, 56, vai estar aqui para 156, que a gente achou, não foi? Eu não sei quem é esse daqui, ó, vou chamar de Z. Mas eu sei quem é esse daqui, 22. É, ó, justamente o que nós temos aqui de valor. Então, a regra de 3 simples, né? Tá aí, ó, do meu produtos extremos. Então, vou encontrar aqui, ó, Z vai ser 56 vezes 22, tudo isso dividido por 156. Bora lá, me ajudem na matemática aí. 56 vezes 22, tudo isso dividido por 156, vai dar quanto aí? Vai dar quanto aí, galera? Vamos lá, gente, participem, me ajudem. Professor, tem outra maneira. Professor, não gosto de fazer por isso daí. Me ajudem, vamos lá. Me dê uma ideia. Ah, professor, eu achei melhor não fazer desse jeito. Tá bom, vou apagar aqui. Gente, querendo ou não, isso daqui vai estar na prova de vocês. Estou tentando ajudar vocês, a que vocês percam esse medo. Então, vou pegar esse daqui, o que eu já tenho, tá vendo, ó? Vou pegar assim, ó. Ele travou aqui. Minha internet está caindo. Vocês estão me ouvindo ainda? Ei, vocês estão me ouvindo ainda? Pelo menos me confirme isso, pessoal. Se vocês estão... Ok. Porque travou tudo aqui. Hoje realmente é o Dia Mundial do Travamento. Tá Travou normal, tudo professor. aqui. Opa, tá normal, professor. Tudo bem. Muito obrigado. Vou fazer o seguinte. Não vou calcular por aqui, não. Vou mexer com os valores que eu já tenho. Bora ver, ó. Vou pegar aqui 100 gramas do carbonato de cálcio. Vou pegar aqui os 56 do óxido de cálcio. Vou pegar bem aqui no terceiro experimento, ó, tá vendo? Ó, 25, né, 25 gramas aqui, ó. E vou achar primeiro esse W aí, ó. Vou achar o W. Vamos ver. Quanto é que dá 100 dividido por 25? 100 dividido por 25 vai dar quanto? Dá 4, né? Então, se eu pegar aqui e já fizer direto fatorar, então ficaria assim. W é igual a 4, porque eu peguei direto aqui, tá vendo? Ó, fatorei 100
e 25, né? Vezes 56. 4 vezes 56 vai dar quanto? Vai dar 224. Então, esse W aí, ó, ele corresponde a 224 gramas. Então, já colocaria aqui, né, ó, 224 gramas aqui. Então, 224 gramas mais 25 que eu já tenho, nesse experimento 3, a gente vai ter aí 249 em T. T vai ser 249. Então, já estou encontrando valores, né? Tá vendo que estou encontrando todos os valores. Vamos encontrar outros aí. Vamos encontrar esse R aqui. Vamos lá para o R. Posso fazer aqui, ó. 25 gramas. Nós acabamos de encontrar esse outro aqui, ó. 224, não foi? Esse R que nós queremos saber. E nós temos aqui um valor de 2,8. Passamos aqui uma outra regra de 3. Então, dá para fazer aqui 25 vezes 2,8. Tudo isso dividido por 224. 25 vezes 2,8. Tudo isso dividido por 224. É igual a um valor de 0,3125. É um valor pequeno mesmo. 0,3125 gramas. Então, a gente encontra esse valor aqui, ó, né? 0,3125. Se eu for somar com isso daqui, com 2,8, mais 2,8, nós vamos ter aí 3,11 aproximadamente em U. Então, o aqui vai ser 3,11. Tem mais valores, né? 2, 5, enfim. Vou colocar o completo, né? Então, tudo isso aqui em grama. Agora só está restando para a gente o X e o Y. Como é que eu encontro esses caras? Fazendo a mesma coisa, a proporção, né? Eu posso fazer a relação direta aqui ou aqui. Como eu já tenho valores, eu já posso fazer aqui. Eu vou voltar para os 100 gramas lá, no carbonato. Não, eu não posso com 100 gramas não, né? Eu tenho que pegar o 56, senão não daria não. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu tô pedindo perdão para vocês por esse barulho aí da chaleira, que fica bem do ladinho do meu estúdio. Então, 56, ó, veja só, 56 vai estar para 156, não é? Esse Z eu não sei, mas eu sei esse valor aqui, 22. Então, vamos lá. Z é igual a 56 vezes 22. Tudo isso dividido por 156. 56 vezes 22 dividido por 156 vai dar 7,89. 7,89. Então, o Z é esse valor. 7,89. Então, como é que eu vou achar aqui esse valor de Y? Não é isso, ó. Veja que aqui é uma somatória, né, ó. Se eu somo esse mais esse, a relação é dessa decomposição. É esse mesmo valor. Então, esse valor 7,89 mais 22 que nós conhecemos, corresponde a 29,89, né? Então, o Y, vou colocar bem aqui embaixo, tá? O Y corresponde a 29,89. E aí nós fizemos todo o processo relacionado à conservação das massas. Inicia-se com a somatória total, ou com a diferença, no caso é uma decomposição, a somatória. Ou utiliza o que eu fiz aqui com proporção, né, fazendo uma regra de 3 com os valores que eu já tenho e relacionando aí as incógnitas, no caso x, y, z, t, r, enfim, o que a questão pediu. Tudo bem? Prosseguindo aqui, vamos para uma questão relacionada à lei da conservação. Essa daqui eu achei interessante. Vamos lá. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quem foi que falou isso? Lavoisier, né? Esse enunciado é conhecido como a Lei de Conservação das Massas, ou Lei de Lavoisier. Na época em que foi formulado, sua validade foi contestada, já que na queima de diferentes substâncias era possível absorver, no caso, aumentar ou diminuição da massa. Vai aumentar ou diminuir. Para exemplificar esse fenômeno, considere as duas balanças idênticas, 1 e 2,
mostrado na figura a seguir. Nos pratos dessas balanças foram colocados massas idênticas de carvão e de esponja de aço, assim distribuídas. Então, nós temos o prato A e o prato C, né? Do prato A, C é carvão, e o prato B e D é esponja de aço, não é isso? Então, vamos lá. A seguir, na mesma condição reacional, foram queimados os materiais contidos em B e C, o que provocou desequilíbrio nos pratos. Então, veja bem, ele atirou fogo aqui em B e C, sendo que em C eu tenho carvão, em B eu tenho esponja de aço, a palha de aço. Então, vamos lá, onde é que está aqui o B? Pronto, ele pôs fogo aqui no B e fogo aqui no C. O que será que aconteceu? Qual o equilíbrio que deu aí? O que aconteceu com a balança? Ela mudou, não mudou? Porque se o sistema é aberto, vai ver interferência, né? Vai ver a participação de novos elementos. Especificamente, se estiver acontecendo uma combustão. Nós sabemos que numa combustão, o carvão, por exemplo, carvão, para quem não sabe, é carbono, quando ele entra na combustão, ele produz o CO2 e vai liberar água. Então, isso daqui é o processo de combustão, né? Então, nota-se que ocorreu a formação de um novo elemento, que é justamente o gás carbônico, e que houve o consumo desse carbono. E aí a questão da massa, né? Da massa formada em relação aos seus reagentes. Lembrando que reagente é carbono e oxigênio. Então, eu preciso ter o oxigênio para que ocorra a combustão. Então, especificamente, se eu adicionei, independente da natureza aí, de carvão, ou o nosso amigo aí, palha de aço, a esponja, ou, enfim, bombril, a marca que você utilizar, vai haver o aumento dessa massa. Vai aumentar essa massa. Por quê, professor? Porque houve a combustão, gente. O oxigênio vai ficar impregnado na massa formada. Ele fica impregnado. Então, vai aumentar essa massa, vai haver o aumento dessa massa. Então, consequentemente, o A vai subir, ó. Lá no pratinho lá de cima, ó. Vai aumentar a massa e o A vai subir, porque o B vai baixar, porque vai aumentar a sua massa, vai fazer isso na balança, ó. Vai haver essa formação, né? Ó, tá fazendo isso, ó. Do mesmo jeito vai acontecer aqui em D, né? C e D. Vai fazer isso, ó. O C vai baixar e o D vai aumentar. Porque quando eu atirei fogo em C, com a presença do oxigênio, houve aumento da massa. E aí fez isso com a balança. Então, consequentemente, na mudança vai ser aqui em A, ó. A e D, eles ficam com menor massa, porque houve a combustão em B e C. Então, houve aí essa modificação na posição da balança. Tá ok, gente? Lembrando que o que aconteceu aqui foi em sistema aberto. Aqui o sistema está aberto. E quando se trata de Lavoisier, nós temos que falar dele fechado, né? Temos que falar da conservação quando o sistema está fechado. Então, especificamente, a balança mudou nesses dois sentidos que eu mostrei para vocês, né? Aumentando em A e D, né? Porque o B e o C vão baixar. Entenderam isso daí? Deu para entender isso daí? Então, letra A, ok? Não sei se vocês fizeram essa questão. Essa questão aqui é igual às outras que nós trabalhamos. A nossa prova, inclusive, tem uma desse sentido aí, né? Que vocês precisam calcular esses valores. Então, vamos lá, me ajudem. Vamos iniciar. Qual o valor de X? Aqui a reação é assim, ó. Bicarbonato de sódio. Tá aqui, ó. Ele não colocou a reação pra gente, mas está havendo uma somatória, ó. Bicarbonato de sódio com carbonato de sódio, seria isso daqui, ele produz água, vai liberar o gás carbônico e água. A posição não vai interferir, né? Entre gás carbônico e água não vai interferir. O produto é o mesmo, não é? Ele quer saber o valor de X. Ele quer saber quem é X. Deixa eu só mudar bem aqui, porque nem todo mundo raciocina assim. Vou botar no jeito que está ali, né? Vamos lá. Então, aqui vai ser água. E aqui é o CO2. Então, me disse o seguinte. A gente tem 168 aqui. E tem 106 aqui.
Tem 18 e aqui ele quer saber quem é. Então, como é que vai ser esse valor de x aí? Não é uma regra matemática? Então, eu somo isso daqui. Eu vou jogar aqui menos 18. Eu vou encontrar esse valor. Vou encontrar x. Então, fica 168 mais 106 menos 18. Vai dar quanto aí? Quanto é que vai dar esse valor de x? Hein? Hein, crianças? Vamos lá, gente. Vocês na outra aula participaram tanto, hoje vocês não estão participando, foi que houve. Me ajudem aí. Bora lá. Qual é o valor de x aí? Vocês estão com vergonha de mim, não acredito não. Bora lá, rapaziada. Me ajudem. Vai dar quanto esse valor de x, gente? Hein? Eu tô esperando, tô aguardando. Quando vocês puderem, me ajudem. Vamos lá. Quero participação de vocês. Participação de vocês conta como qualitativo. Hein, gente? Tô esperando. Gente, dá 256. Vocês hoje não estão querendo realmente participar da minha aula, né? Não sei porquê. Eu gosto tanto de vocês, mas eu vou respeitar. É porque eu não vejo. É por isso que eu peço que vocês, pelo menos, digam, professor, tanto. Porque quando eu tô aqui, eu não consigo ver o chat, entendeu? 256, né? Como é que eu faço para encontrar A, B, C nessa mesma sequência aí? Qual a relação que eu uso? Posso encontrar C, não posso? Dá para encontrar C, porque eu já tenho um valor que nós encontramos lá em 256, né? Estou pedindo aqui. Letícia, perdão, porque eu não tinha visto, tá? Eu não tinha visto, é porque eu tenho que ficar alternando a tela com. Tá? Perdão, não é porque, não é porque eu não sei que você não respondeu, não. É porque eu não consigo ver o chat, tá? Quando eu estou olhando pro slide, eu não vejo o chat. Tá bom? Então, quanto é que seria, por exemplo, essa letra C? Bora fazer ela aqui. Vamos fazer ela aqui rapidão. 18 gramas dela aqui, ó. 256 que nós encontramos. C que eu não sei, mas eu sei que aqui é 22. Tô fazendo uma regra de 3 simples aí, ó. Fica C igual a 18 vezes 22, dividido por 256. E aí a gente vai ter aí 18 vezes 22, dividido por 256, dá 1,548, uma coisa assim, vamos arredondar. 1,54. Vou colocar bem aqui. 154, vou botar logo um valor maior, que pode ser que a discrepância aconteça. Então já dá para eu ter uma ideia aqui, por exemplo, no B, né? Dá para ideia para eu ter no B aqui, ó, 106 gramas aqui tá para 18. Esse B que eu não sei. E o que nós encontramos aqui, 1,546, né? Vou botar assim. Então vamos lá. B é igual a 106 vezes 1,5 dividido aqui por 18. Então, tudo isso dividido por 18 vai ficar aí 9,1. Vou colocar aqui, ó. 9. Dá para arredondar para 2, não dá? Tá 9,2.
Então, coloco aqui, ó, 9,2. Então, agora já dá para eu fazer a somatória, não dá? E se eu for fazer essa mesma relação de soma aqui, né, ó, se aqui é meu produto e eu tenho essa relação, ou se eu estivesse dizendo isso, A mais o B que nós temos, que é 9,2, não é isso, ó, igual a 1,546 mais 22 aqui. Né? Então, se eu faço a mesma coisa lá, ó, jogo para cá negativo, né? 1,546 mais 22 menos 9,2, né? Que eu arredondei esse valor, tá? Arredondei esse valor. 1,546 mais 22 menos 9,2, então a gente vai ter 14,3. Então, aqui, 14,3, tá? 14,3. Como é que a gente encontra as outras unidades aí? Alguém falou alguma coisa? Como é que eu encontro as outras unidades? O mesmo raciocínio, né? Gente, quero perguntar a vocês estão conseguindo entender esses raciocínios que eu estou fazendo, matemático? Eu posso somar direto, mas eu só vou somar direto quando eu tenho os valores para poder fazer essa soma. Se eu não tenho esses valores, eu não tenho como fazer. Preciso fazer com regra de 3. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou fazendo? Minha energia caiu de novo. Acho que a maioria de vocês o problema é esse, né? Na questão da energia. O Maria dos Milagres está dizendo que sim. Só consigo ver quando alterno. Então, como é uma questão repetitiva, eu acredito que vocês já conseguem fazer e vocês vão ter uma dessas daqui na prova, né? Vocês vão ter uma dessas daqui mais ou menos na prova. Quero dizer para vocês que na próxima semana eu vou fazer revisão de tudo que a gente falou, tá? Inclusive esse conteúdo aqui. Tem mais algumas questões, eu vou trabalhar só essa com vocês e quero passar com a parte de introdução dos modelos atômicos. Vou falar até mais ou menos aí Thomson, só para iniciar, tá? Até porque é um conteúdo grande, vou já aproveitar para iniciar. Na próxima semana eu não vou poder fazer isso, que é a revisão. Então veja essa questão. O esquema seguinte mostra... Deixa eu tirar isso daqui da frente. Um experimento que ocorre em duas etapas, a combustão, a reação de oxigênio com enxofre e a reação do produto obtido com água presente no recipiente. Assim produz o ácido sulfúrico, o que pode ser confirmado pelo aumento da acidez do meio. Né? Então, o ácido ele tem esse processo, né, de aumentar a acidez. Então, considere que, ao final do experimento, foram obtidos dados registrados na tabela. Então, esse daqui a gente consegue fazer a relação do jeito que a gente fez, né, com as outras. O processo é o mesmo. Eu tenho aqui 0,32 mais 0,48 mais x, que nós não sabemos. Mas eu tenho aqui 0,98. Jogando tudo aqui, ó, né, ó. Se eu quisesse somar aqui, já poderia, depois jogar o valor, não teria problema, né? Ficaria 0,32 mais 0,48. Então, já poderia jogar para lá 0,8. Ficaria 0,8 aqui, né? Ó. Então, ficaria 0,98 menos, né? 0,8. Por quê? Porque eu somei ali, né? Fiz a soma direta, somei ali. Então, esse 0,98 aí, menos 0,8, aí a gente vai ter o valor de 0,18, que é justamente aqui o que corresponde a x, né? Que corresponde a x. Aqui é para a gente encontrar x. Se eu encontrei x, eu posso encontrar o z. Não posso? Posso encontrar o z. O y também dá para encontrar, se quiser fazer por proporção. Bora fazer o y na sequência? Se é o y, bora cá. Então, 0,32 vai estar para 0,48. Aqui, né, 1,28. E aqui é o y. O nosso amigo y aqui. Vou fazer relação com ele agora. Então, o y vai ser 1,28 vezes 0,48. Tudo isso dividido por 0,32. Se eu perguntasse para vocês, nesse primeiro processo aqui de x, eu utilizei quem? Lavoisier ou Proust? O de x.
Utilizei como? Qual dos teóricos? Lavoisier ou Proust que eu usei aí? Na primeira. Hein, galera? Lavoisier ou Proust? Você não tem nenhuma ideia para me dar, gente. Quer dizer que eu somei bem as massas e não foi Lavoisier que eu usei. Vamos lá, pessoal. Primeiro é Lavoisier, não é? Eu tava na dúvida. Lavoisier, porque eu tô somando, tá vendo? Eu tô somando direto, ó. Somei direto. Esse daqui que eu tô calculando de Y, eu já tô usando Proust, que é proporção. Eu vou para proporção, tô usando Proust. Quando eu faço a soma direta, tô usando Lavoisier. Tá bom? Só para gente diferenciar aí um do outro. Tá? Então, 1,28 vezes 0,48, tudo isso dividido aí por 0,32, a gente vai ter 1,92. Então, já tem 1,92 de Y, né? Então, Y é 1,92. Lembrando que é grama, né? Pela massa. Então, agora na somatória, primeiro eu calculo o Proust para encontrar o Y e vou calcular em Lavoisier o Z, porque eu vou somar o que eu encontrei. Então, quando eu venho para o Z aqui, quando eu venho para o Z na relação, é só somar tudo, ó. 1,28 mais, quem é o Y? Né? 1,92? 1,92 mais 0,72. Daí eu vou encontrar Z, que a somatória dele tem que ser a mesma do produto. Então, se eu tenho aqui 1,28 mais 1,92 mais 0,72, a gente vai ter 3,92, né? Então, o valor de Z corresponde aqui a 3,92. Então, nós encontramos os valores de X, de Y e de Z, fazendo a relação aí entre a conservação das massas e as proporções múltiplas, né? Que é justamente Proust. Ok? Isso daí é uma teórica, mas é bom a gente ver. Bora ver se vocês estão ligados no que foi falado sobre Lavoisier, que eu mais falei dele. Foi que eu mais falei dele, quem lembra? Eu mais falei dele sobre sistema fechado, não é? O que eu mais falei dele foi sobre sistema fechado. Então, veja esse experimento aí, ó. Quando, não querendo verificar a lei de conservação das massas, um estudante realizou o experimento esquematizado abaixo. Então, veja que a gente tem a balança, ele pesou, né? Colocou aqui o carbonato de potássio, né? Colocou aqui uma solução ácida, fez o peso das duas, fez a mistura aqui, né? E aqui houve a somatória, e nota-se que o peso não é o mesmo, né? Que foi do que ele pesou, né? Em conjunto. Você está notando que o peso não é o mesmo. E outra coisa que você nota, esse sistema ele está aberto ou está fechado? O que ele fez aqui? Foi em sistema aberto ou fechado? Está aberto, não está? Ó. Então vai ter alguns interferentes aí, não vai? Esses interferentes, nós vimos que ele pode ser para aumentar ou para diminuir a massa. Se o sistema está aberto, existem esses interferentes que vão trabalhar nesses dois sentidos, ou aumenta ou diminui. Então vamos ver o que a questão está dizendo aí. Bem que diz assim, terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor que a massa inicial. Assinale a alternativa que explica o ocorrido. Então, bora lá. A letra A. A lei de Lavoisier só é válida em condições normais de temperatura e pressão? Isso não existe. O que vem a ser isso, professor? São condições normais de temperatura e pressão. Um dos anos eu ter falado isso para vocês. CNTP. Alguém ouviu falar disso? Condições normais de temperatura e pressão. Nós, ao nível do mar, a temperatura que está relacionada a essa condição é de 25 graus Celsius. E a pressão é de 1 atm, né? Que corresponde aí a 273 Kelvin, perdão. Não é isso? Que é relacionando a ATM é a temperatura de 25 graus Celsius. Então, essa é a condição normal de temperatura e pressão. Então, para que a reação ocorra, não necessita dessa relação, tá? Especificamente de Lavoisier. Ele não falou isso. Ele não falou isso. A lei de Lavoisier não é válida para reações em soluções aquosas. Gente,
não é válida. Isso daqui é uma afirmação muito, muito forte. Ah, em soluções aquosas, professor. Não. Você está vendo aqui, ó, que eu tenho um líquido, tá vendo? Ó? Eu tenho um líquido. E aqui eu tenho um sólido. Então, eu juntei esse líquido com esse sólido e eu tenho uma solução líquida, tá vendo? Ó? Solução líquida. Então, existe essa relação entre essa natureza, essa agregação de sólido e líquido. Vai existir, tá? Então, é outra coisa que não tem nada a ver com a relação de Lavoisier. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, quando estes se encontram na mesma fase de agregação. O que é a mesma fase de agregação? Vocês estão em estado sólido, líquido ou gasoso. Sólido, líquido ou gasoso. Então, só vai acontecer, segundo o que está dizendo aqui, se eles estão na mesma fase. Isso não existe. Eu consigo trabalhar com gás. O experimento dele, inclusive, foi a formação de um gás. Ele pegou lá o mercúrio, reagiu com oxigênio e produziu óxido de mercúrio. Então, ele saiu de um elemento líquido com gasoso e produziu um líquido, que é o óxido de mercúrio. Tá? Então, ele consegue fazer as relações com as naturezas diversas, estado sólido, líquido ou gasoso. Então, também não pode ser a letra C. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado. O que eu mais falei para vocês. Sistema fechado é o que vai remeter a Lavoisier, o que ocorreu na reação realizada. Então, letra D. Letra D é a correta. Então, falou de sistema fechado, não esquece. Eu estou falando de Lavoisier. Não era para ir aí não, rapaz. É para voltar aqui. Oxe, tá saindo por quê? Volte aqui. Ele saiu já, né? Fez o favor de sair. Então, lembre-se, se o sistema é fechado, eu estou relevando aí, estou associando a teoria de Lavoisier. E não é apenas uma matéria, não, tá? Não é só a massa, não. Pode ser também a energia. E não é só o estado de agregação. A todos os estados eu consigo fazer soluções. A gente viu isso com a questão das misturas, não é? Então, deixa eu agora mostrar para vocês sobre os modelos atômicos. Só iniciar aqui uma coisa com vocês. Tá faltando o quê? Faltando 10 minutinhos. Eu consigo falar rapidinho sobre, pelo menos, o início dessa relação de modelo atômico. Né? A gente já tinha falado, inclusive, de alguns, né? Quando falamos lá de Demócrito e Leucipo. E a gente vai agora falar um pouquinho. É rápido, tá? Eu sei que essa última aula é a aula mais maçante para vocês, que já é a aula do chegando ao almoço, enfim. Mas a gente vai trabalhar na próxima aula de uma maneira bem mais agradável, eu acredito. E eu vou trabalhar para isso. Então, vamos lá. Isso daqui é do capítulo 10. Tá? A nossa prova vai até o capítulo 9, né, que falou lá de leis ponderais. Não vai entrar esse daqui, mas não custa nada a gente já dar o pontapé inicial, até porque na próxima aula vai ser revisão. Então, eu preciso adiantar esses conteúdos. Então, quando a gente fala dessa questão de estudo atômico da matéria, a gente fala do átomo, a gente viu que a teoria foi retomada por Dalton há 200 anos atrás, né, pelos seus antecessores, no caso aí, os filósofos Demócrito e Leucipo, que segundo eles, a matéria é formada por partículas maciças indivisíveis, que eles denominaram como átomo, não é? Então, através desse estudo, é que se iniciou esse processo. É um detalhe que eu preciso salientar a vocês, é que até então não se sabia sobre, não se conhecia cargas elétricas. Quando o Dalton começou a estudar, ou como fazer a retomada do estudo dos filósofos, não se conhecia as cargas elétricas. Hoje, se eu pegar aqui um balão e passar no meu cabelo, né, ele vai ficar carregado negativamente. O que vai acontecer? Ele vai atrair pedacinhos de papel. Isso é um experimento simples, prático, dá para fazer em casa rapidinho. Então, esse processo é da época dos filósofos, que inclusive um amigo nosso, que eu acho que vocês devem ter visto falar isso nas aulas de filosofia, Tales de Mileto, ele já verificou isso daí. Ele já notou a existência de cargas, né? Quando você faz o processo de ficção. Na física fala isso, né? Onde a gente vai fazer o processo de ficção, então vai produzir cargas elétricas. Consequentemente, o Dalton não se atentou a esse detalhe
ao dizer que o átomo formador da matéria, a partícula maciça indivisível, ainda falou que eles eram neutros por natureza. Para se dizer que são neutros por natureza, ele tem a presença de carga, só que ele não comprovou essa existência. Ele não provou a existência de carga para poder vincular a matéria. Uma coisa que vocês precisam estar sempre ligados é que a matéria, toda e qualquer matéria, se eu for fazer um composto, se eu for unir um elemento a outro, está tudo relacionado à estabilidade. E essa estabilidade é justamente essas cargas que se anulam. O positivo é atraído pelo negativo e vice-versa. E isso quem falou, gente, foi há 400 anos antes de Cristo. Foi Tales de Mileto. Ele foi o primeiro a falar sobre isso. Né? Então, mediante esse desenvolvimento da questão das cargas, é que houve o desenvolvimento dos modelos atômicos. Eles foram aperfeiçoando-se com a aperfeiçoação da tecnologia. Quando surgiu a eletricidade, surgiu um novo modelo. Quando surgiu a radioatividade, outro modelo foi exposto. E aí foi aumentando as teorias em função do avanço da tecnologia. Então, vamos ver aqui um pouquinho das características elétricas da matéria. Então, vem o filósofo grego, Tales de Mileto. Ele fez alguns experimentos utilizando o bastão de âmbar. Para quem não sabe, âmbar é aquela resina, né, que sai das árvores, não é isso? Então, ele retirou aquela resina, trabalhou com ela e fez as suas verificações, A primeira, o bastão de âmbar, após de ser atritado com um pedaço de lã ou seda, atraiu o tecido. Então, atritou, fez o atrito lá na lã ou na seda, então ele conseguia atrair, porque ele fica carregado negativamente. Nós sabemos que os opostos se atraem. Então, o tecido, a seda, está carregado positivamente, e aqui o âmbar está carregado negativamente e ocorre essa atração. Tá ok? Isso daí é chamado atração eletrostática. A atração eletrostática, você já deve ter visto isso na física com o Christian. 2 bastões de âmbar, após serem atritados com o mesmo tecido, então se eu pego os 2 bastões e atrito no mesmo tecido, vai ocorrer a chamada repulsão. Por quê? Porque eles passam a ter a mesma carga. Então, se tem a mesma carga, a tendência é se afastarem, né? Ocorrer a chamada repulsão. Isso acontece, gente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tá? Você vê a atração e você vê a repulsão. E aí eles viram isso há muito tempo atrás. E essa ideia de carga na matéria já é antiga, né? Já é antiga e só foi retomada lá no modelo atômico de Thomson. Até chegar em Thomson, ainda acreditava que a matéria era eletricamente neutra por natureza. Não se falava de cargas em relação a isso. E aí, com seu estudo é que desenvolveu e aperfeiçoou. Então, as pessoas acham os modelos atômicos foram derrubados. Não, eles foram aperfeiçoados. Houve o aperfeiçoamento desses modelos. Então, lá em Dalton, não se conhecia, não tinha eletricidade, por exemplo. Lá era a luz de lampião. Não tinha eletricidade para ele poder até relacionar aí a ondas eletromagnéticas ou mesmo as cargas elétricas que a gente acabou de falar. Então, vou só mostrar o experimento dele, do âmbar, não é isso? Então, se ele é atritado na lã, ele vai criar cargas negativas e vai haver atração com a carga positiva do outro material. Agora, se os dois são atritados na mesma lã ou tecido, aí tem a questão da repulsão, né? Repulsão vai acontecer. E não ocorre a neutralização da matéria por esse sentido. Se tem as mesmas cargas, a tendência é se afastarem. Esse cara aqui que vocês conhecem também lá na história, o Benjamin Franklin, tem até uma ilustração dele empinando uma pipa antes de começar uma tempestade. Não sei se vocês já viram isso. Nessa pipa, ele tinha uma chave amarrada próxima para ele poder justamente verificar as correntes elétricas, gente. Ele olhava para os raios e tinha curiosidade do que era aquilo dali. Então, esse cidadão foi quem definiu aí as cargas positivas e negativas. Ele definiu arbitrariamente, olha, o positivo é esse, o negativo é esse. Não é isso? Então, ele fez arbitrariamente essa denominação de cargas positivas e negativas, que hoje nós chamamos de cátodos, de ânodos, vocês vão ver isso daí na física. Então, veio desse cara, do Benjamin Franklin, não é? Então, ele foi o primeiro a verificar isso daí, definir como positivo e negativo. Ele disse que esses sinais aí, o mesmo sinal se repelem, e as cargas de sinais opostos se atraem. Isso daí ele já tinha ideia lá do nosso amigo Tales de Mileto, então ele só confirmou o que foi dito lá, através da eletricidade. Ainda disse mais,
que as cargas podem ser transferidas de um corpo para o outro. E ele viu isso aonde? Na chave, né? O raio não chegou até ele na ponta da pipa, ele ficou na chave. Então, quando o raio incidiu na pipa, ele foi comportado ali na chave, até porque a chave é um metal, né? Então, ali é um ótimo condutor de corrente elétrica, assim como nós, seres humanos, também somos condutores. Outro cara que desenvolveu a tecnologia foi esse rapaz aí, um físico italiano chamado Alessandro Volta. Então, se nós temos pilha hoje, é por causa dele. Então, pilha, por que é pilha? O nome pilha, porque era um empilhado mesmo, tá? Quando vocês estiverem vendo isso daí em físico-química, vocês vão entender. Era um empilhado de placas de zinco e de cobre alternadas e banhadas aí com a solução salina. E aí produz corrente elétrica. Até hoje isso é utilizado. E essa corrente elétrica, o fluxo que ele chamou, né, é também derivação aí do que foi estudado por Tales de Mileto e Benjamin Franklin. Então, através desses estudos é que houve o desenvolvimento. E aí a teoria lá do nosso amigo Dalton, ela passou a ser obsoleta, ela começou a ser aí não tão aceita, e aí novos instrumentos, novos experimentos surgiram para poder explicar melhor a natureza da matéria, o átomo, tá? Então temos outro aqui, ó, temos o Michael Faraday. Michael Faraday é outro muito importante na história. Ele, no seu experimento de aula de ciências, ele com a solução salina de um sapo, ele segurava dois metais, um de cobre e outro de zinco. E uma haste de cobre estava dentro do corpo do sapo, que foi cortado ao meio, estava colocada lá, e a outra haste estava na solução salina. Quando ele tocou na perna do sapo, ela se mexeu. Como se tivesse tido um espasmo, né? Como se estivesse vivo ainda. Então ele verificou que em meio salino, né, vai haver a condução de eletricidade. Então, se você você não, pelo amor de Deus, mas se alguém estiver banhando numa piscina normal, né, que joga um sal para poder fazer a limpeza, enfim, e cai um raio nessa piscina, a pessoa vai morrer instantaneamente, porque tem corrente elétrica ali, tem íons para conduzir corrente elétrica. Só que se ela está banhando numa piscina com água pura, que é a água destilada, que eu já mostrei para vocês isso, não acontece nada. Por quê, professor? Porque a água não tem carga. A água destilada não tem íons, não tem carga positiva nem negativa, como dizia Benjamin Franklin. Então, não é capaz de conduzir corrente elétrica. Mas se alguém joga uma gotinha de limão, um pouquinho de sal, não é? Ou até mesmo o próprio suor, que é salino, aí sim, agora nós temos carga suficiente para que a corrente elétrica possa fluir. E aí ocorre o choque. Tá ok? Eu ia falar de Thomson, né? Falando um pouquinho da história, mas o meu tempo já acabou. Eu acredito que vocês estão exauridos por hoje, né? Por essa questão da falta de energia. Enfim, tá? Vai estar lá no sala de aula, observe no sala de aula a atividade que eu quero para hoje como atividade de casa, tá? E eu quero receber no e-mail que eu coloquei para vocês aí. Ok? Então, até sexta-feira eu quero receber esse material que corresponde ainda ao qualitativo de vocês. Tudo bem? Posso fazer a chamada aqui com vocês rapidinho? Posso? Pode.